Olá, meus amigos. Eu sou Sandro Coelho, mais um podcast Fala Professor. Estou com ele, o Edson Silva, meu ex-aluno da Escola Leonina, empresário, pai da Lavínia. É um prazer receber você aqui no nosso podcast Fala Professor. Meu irmão, para mim é uma felicidade muito grande estar aqui com você hoje. Passa uma história pela minha cabeça e por isso que eu me emociono muito quando eu vou falar do nosso legado, do nosso trabalho que a gente já teve junto. Desde quando eu cheguei aos 9 anos lá no Leonina, até o dia que eu saí, quando eu era líder de turma, no terceiro ano do ensino médio, e você me entregou o canudo de diploma lá, então diretor do Leonina e professor na época, né, na ocasião. Te agradeço demais pelo convite, é uma felicidade imensa estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu. Eu me emociono sempre quando eu converso com um ex-aluno e que passa a ser amigo e da família. É isso que você representa, não só para mim, mas para todos da minha família. Obrigado, irmão. Edson, você teve uma trajetória belíssima na escola, como líder de turma. Desde novo, nós, os professores, nós percebemos lá, tanto que você empenhava, que você já ajudou muito seus colegas lá na escola. Sim. Fala um pouquinho dessa virada de chave, de ex-aluno do Leonina, que é uma excelente escola. Fala um pouquinho dessa época sua de escola. A gente só consegue parar para entender, né, e para ter essa maturidade de assimilação depois que você passa pelo processo, né? Hoje eu com 33 anos de idade posso parar para pensar nessa ocasião de quando eu era aluno e ver que tinha alguma coisa diferente naquilo que a gente fazia. E eu vejo que a adversidade, essas dificuldades que a gente enfrentou no Leonina, que eu enfrentei aqui, né, a gente está vamos dizer assim, na periferia da parte de Santa Luzia, foi onde eu me fiz crescer, na época que esse canal aqui era Corgo ainda, né? Que a gente tem período de chuva, você tinha que correr, botar uma sacola no pé para estudar, aquele processo todo que não é demagogia, não estou me reafirmando aqui, era uma realidade nossa aqui do bairro, onde você tinha opção entre fazer algazarra e sentar na cadeira para estudar. Então, eu sempre procurei, pela criação que os meus pais me deram e pelo direcionamento que a gente tinha lá no Leonina, tentar fazer a diferença. E aí isso é o que eu trago comigo até hoje, né? Tentar fazer o melhor que pode com o recurso que tem. Então eu estava na sala lá de aula, eu te confesso que nunca sempre fui aluno nota 10, mas era um cara 7, 8 ali e procurava ajudar a galera, né? Agora eu posso falar, passar uma cola de vez em quando, né? Naquela época eu não podia falar, então... e eu tenho amigos meus que formaram comigo, que estavam no Leonina, que a gente se encontra vez e outra aí, né? Inclusive mandar um abraço aqui para eles, para todos os meus amigos aí do ensino médio, pessoal da turma da 308 lá, que foi a forma que eu me formei, que é a galera que eu carrego no peito comigo, não que eu não carrego os demais, mas tem aquela turma que te marca, né, na sua trajetória. E eu sou muito feliz de ter feito parte dessa turma de 2007 que formou no Leonina e ter construído esse legado e falar que aquela escola que eu estudei, eu tenho orgulho de ser luziense e eu tenho orgulho de ter estudado na escola Leonina e ter você na época como nosso mentor e a pessoa que direcionou os caminhos, porque tudo começa com o diretor, né? Então, e daí passa para os professores até conseguir chegar nos alunos, no porteiro. Sou João na época. João, Na época, famoso. Seu João, um abração aí pro seu João aí, toda a família. Que sempre recebia a gente com muita felicidade. A cantina lá, que né, era o melhor que a gente podia ter. Então, eu sou muito feliz. E ver o Leonina hoje de pé, para mim, é uma felicidade muito grande. Quero ter a oportunidade um dia de poder ir lá, ou através do Fala Professor aqui, conseguir levar a mensagem que a gente pode fazer tudo que a gente pode ser o que a gente quiser. Depende só da gente. E essa é a mensagem que inicialmente eu queria falar aqui, que trazendo um gap do que é hoje, da que a mente vejo hoje, do que eu vivia lá atrás. Que eu vim de Covelo para cá quando eu tinha 9 anos e aqui eu construí minha história. E hoje, o Edson empresário, né, um grande empresário, gente. Eu fico feliz, né, de saber dos nossos alunos, né, são vários alunos, e hoje aqui em especial com o Edson, pessoas que trilharam um caminho bom, né, um caminho do bem, e hoje são grandes empresários, e você é um deles, um grande empresário no ramo de energia solar. Fala um pouquinho. Para mim, essa questão aí eu faço no contrassenso hoje de quando eu tinha 9 anos, que eu estava no Leonina de idade, e para os 33 de hoje. Hoje eu consigo olhar para trás e ver o diferencial que eu fazia lá, né? Eu estudava, fazia Leonina, fazia aprendizagem no Senai Santa Luzia, João Carlos Giovannini,
onde eu formei a primeira formação técnica, meio oficial de eletricista naquela ocasião. Eu acredito que nos próximos 10 anos eu vou conseguir ver esse empresário de destaque. Né? Eu me vejo como uma pessoa em ascendência, posso algumas vezes ter ações diferentes dos demais, que é o que eu penso hoje, né? Que Deus ele fez o mundo em 7 dias. E ele é dos detalhes. Então a gente tem que estar atento aos detalhes. É o que eu fico atento hoje. Então, falar em resumo o que é a Engevet, o que foi construído, eu comecei muito cedo, né, naquela época, né, comecei como meio oficial de eletricista aos 15 anos, não, perdão, menor aprendiz aqui aos 15 anos, fui construindo toda a minha trajetória, até meio oficial de eletricista, passei por algumas multinacionais aí, como a SNC Lavalin, Tenova Tacraf, e quando me perguntam, como começou a Engevet começou lá, no líder de turma. Começou lá na primeira formação, na primeira ocasião, no direcionamento. Ali começou a Engevet. A Engevet não é uma logomarca, ela é a construção de um legado. É tudo que eu aprendi na minha vida inteira, né, as aflições que eu passei, que mais me ensinaram do que grandes oportunidades. Né, que quando eu tive a prova mesmo foi quando eu tive a dificuldade na minha ocasião. Meu pai usa um termo que eu gosto muito, que fala que a necessidade faz o sapo pular. Então, as adversidades me fizeram mover, me fizeram ter movimento. E a Engevet abriu, né, quando eu fui demitido da SNC Lavalin, que era uma grande multinacional, e eu já não tinha mais espaço. E a Tenova Tacraf falou assim, que era outra multinacional que eu tinha ido para ela, falou assim, aqui a gente não consegue mais contratar você vai ter que emitir nota fiscal, a gente consegue ter CLT e tal. E eu comecei a fazer meus primeiros projetos elétricos na época, e aí um arquiteto da Engefrio, que trabalha junto com o Humberto, ele, Eduardo o nome dele, né, lembrei aqui agora, o Eduardo, falou assim, Engefrio aqui em Santa Luzia. Engefrio em Santa Luzia. Falou assim, e foi uma indicação, eu não lembro quem foi que me indicou, me recordo, mas eu vou tentar recuperar para dar mérito e honra. Porque a Engevet começou lá. Quando ele falou assim, para você receber esse projeto que você fez aqui, você precisa emitir uma nota. Aí eu falei, poxa. Aí fui no contador, nem sabia que era isso. Eu falei assim, aí fui no contador. O Odemar, que tem a contabilidade até hoje aqui, inclusive um abraço para ele também. Ele falou assim, 30 dias para abrir a empresa. Eu falei, e depois para emitir a nota mais uma semana. Eu falei, nossa 30 dias, depois mais uma semana para emitir a nota para mim receber esse recurso. Mesmo assim eu fiz, e no meio do caminho tava aquele negócio lá da Tenova Tacraf. Emiti minha primeira nota fiscal para Engefrio, naquela ocasião, inclusive falei isso com o Humberto recentemente agora, que a gente estava olhando o projeto de fotovoltaico lá para ele, eu falei, eu sou empresário, graças ao Eduardo, seu primo, que é primo dele, e você, que eu emiti minha primeira nota. E nisso, quando eu estava lá na Tenova Tacraf, eles falaram comigo, a gente só pode contratar você PJ. Eu falei, como é que é? Eu falei, aqui a gente paga R$75 a hora do PJ. Eu ganhava na época 4 mil, 5 mil reais por mês, já era projeto, já tinha feito projeto técnico e tudo mais. Saí de 6 mil reais para 90 mil por mês na época. Então, era dinheiro que era fora da minha realidade, da minha construção. Então, eu, no primeiro ano de empreendimento, aí, que eu estava empreendendo, já consegui fazer. Fiz o Porto de Santos, consórcio da Vale, com os Minas naquela época. Interessante também, a gente pode citar isso aqui, porque a gente já conversou assim, a gente tem um diálogo bom, né? Fora o programa. Você teve uma passagem no exterior. Sim. Foi nessa mesma época. Quando eu saí quando eu estava fazendo esses projetos aí, teve um amigo meu que recebeu um e-mail do pessoal de Oman. Faz parte perto dos Emirados Árabes ali, que é um dos países mais ricos aí lá dos Emirados, ou mais rico, né, que é Oman. A moeda dele hoje deve valer coisa de R$14. E a gente recebeu um convite de empresários, então eu juntei, né, eu tinha 23 anos, 24 anos na época, falando comigo, a gente juntou e foi para lá fazer uma visita de passeio inicialmente, e aí a gente foi convidado a iniciar um trabalho lá, e eu fui para lá, falei assim, achando, saí daqui, fiz projeto, comecei a fazer porto, daqui eu vou para lá, para mim ficou uma coisa muito grande e tudo mais. A gente chegou a constituir uma empresa lá, chamada Grupo Fênix Construções, e a gente foi construindo até 2016. Em 2016 teve aquele problema na engenharia, onde a engenharia fundou, que eu te falei, onde as adversidades a gente mais aprende. Então, fui para lá,
né? Muita gente me utilizou como pomo correio na época que eu estava lá, que muita gente queria mandar coisas para lá. Então, o meu relacionamento interno aqui no Brasil, ele cresceu muito, além da questão do internacional, que foi quando eu comecei a desenvolver e tudo mais. Eu tive uma experiência, eu morei lá durante 6 meses, fiquei nos Emirados lá. Então, tenho alguns amigos árabes hoje. Então, eu tenho um relacionamento internacional bom por causa dessa oportunidade. E a empresa é Engevet. Esse nome, Engevet, Sim. né, Surgiu por causa da Engefrio também. Eu queria colocar o nome da empresa VET Engenharia na época, tipo, alguma coisa nesse sentido. E aí, meu cunhado estava junto comigo e falou assim, por que você não coloca em Engevet? Eu falei, tá aí, um bom nome bom. Aí a gente colocou Engevet, o nome ficou legal, né? Entregava um pouco, antes era Engevet Projetos e Instalações Elétricas, né? E a gente foi desenvolvendo a parte de projeto, hoje é Engevet Sustentabilidade Limitada, né? Então não tem limite para ser sustentável. Onde foi, durante ano que vem a Engevet faz 10 anos, dia 23 de setembro, então durante esses 10 anos de trajetória aí, foi muito aprendizado, muita construção, para a gente conseguir falar que hoje é uma marca, que hoje é uma empresa que aplica a sustentabilidade através da energia. E também, Edson, eu acompanho a sua empresa e vejo no Instagram, nas redes sociais da empresa, vocês têm vários projetos sociais, e alguns que estão em andamento, outros que estão aí no forno pronto para ser divulgados. Sim. Você pode falar para o nosso público aqui alguns dos seus projetos? Pode. Nós temos, agora você falou, alguns projetos aí, direcionados a essa questão do social, né? Porque não adianta também... Eu falo, social não é nem um cume de questão de doação, mas sim conseguir aflorar nas pessoas essa questão da autorresponsabilidade. Que eu sou responsável pelas minhas necessidades. Então, aquilo que eu preciso, se eu quiser levantar da cadeira, eu vou conseguir correr atrás. Então, a gente tem vezes que numa comunicação, numa palestra, no ensinamento, num vídeo, você tenta passar essa mensagem. Mas a absorção direta, ela é através do vai e prega o evangelho, se necessário for, use as palavras. Com as nossas atitudes, né? Aquela história do faço o que eu falo, não faço o que eu faço, ficou lá atrás. Hoje as pessoas se inspiram naquilo que você faz. Então, por exemplo, a gente tem um projeto com a PAC, que é as camisas de garrafa PET, que a cada camisa produzida é 2 garrafas PET a menos na rua. A gente está desdobrando esse projeto aí. Ano passado a gente fez na porta da empresa lá uma árvore de Natal toda em energia solar fotovoltaica, captando energia durante o dia, ligando durante a noite. Nós temos tem um cume social também por trás, que é a preservação da Amazônia através da... Essa árvore ela ficou na Avenida Senhor do Bonfim mesmo, ficou, né? Lá em frente à empresa, uma árvore de mais ou menos 6,5 metros. Alguns veículos de notícia aqui até divulgaram ela, que é uma maneira de você conseguir materializar que funciona, que vale a pena. Então, tipo assim, se funciona na árvore de Natal, também funciona na minha casa. Se pode fazer assim, então você começa a ter de maneira associativa uma aplicabilidade de como fazer, do que fazer, do porquê fazer. Porque essas são as respostas. A gente precisa todo de manhã falar o que eu vou fazer, como eu vou fazer e por que eu vou fazer. Então, quando você tem essas iniciativas de tentar trabalhar o social direcionado, a gente chegou a receber lá diversas cartinhas de crianças escrevendo as cartas e colocando debaixo da porta da empresa. Aí eu comecei a ligar pros amigos, né? Falei, meu irmão, tem um cara me mandou aqui um menininho aqui, cara, tem como você pegar a carta e tal. Tem uma criança que pediu uma bicicleta. Falei, eu quero uma bicicleta. A gente conseguiu, fez uma parceria, foi lá, consegui entregar a bicicleta para ele. Coisa que eu não divulguei, até para não receber retaliação, porque o que a gente entrega é o que tá na caneca aqui, né? O amor gera amor. Então, o que a gente entrega de verdade aqui no coração é o que se prolifera, né? Se você faz uma atitude boa aqui, ela vai disseminando. Então, o social é você fazer o bem, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não é pregando a religião, é um direcionamento, né, daquilo que a gente tem que fazer o bem para o próximo, independente das circunstâncias. Eu percebo aqui que a Engevet, né, ela é o meio, ela não é o fim. Então, o trabalho que vocês fazem é muito maior do que a instalação de placas solares, né, geração de energia, né, limpa aí para as casas e para as pessoas. A gente tenta trabalhar essa autorresponsabilidade através da energia solar fotovoltaica, que é uma maneira de você mostrar para a pessoa que a energia, por exemplo, é uma caixa preta, né? A conta de energia, você só sabe que tem que pagar, porque senão corta. Tem dias que falta energia, você lembra dela lá na hora. Então, a conta de energia é uma caixa preta. Se você consegue gerar a sua própria energia,
através de placa fotovoltaica, será que você não consegue cuidar do seu lixo? Você não consegue cuidar da sua água, das suas necessidades próprias, daquilo que você precisa, cuidar da sua família, cuidar do seu filho? Tem pai que acha que a responsabilidade é do professor de criar o filho dele. Né? O professor ele é direcionado a contribuir com aquilo que é o legado que vai deixando, que é a associação da parte da educação. Mas a responsabilidade é do pai, a responsabilidade é da mãe, né? Daqueles que estão naquele meio todo. Então é contribuir, né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então essas pessoas que mais convivem com a criança que são responsáveis. Antes de você fazer uma atitude ruim ou errada, pensa nas consequências. Tem a ação positiva e consequência boa. A ação negativa, consequências ruins. Diretamente, em resumo, é isso. E qual que é o segredo, Edson? Qual que é o segredo desse sucesso que você tem? Eu vejo, acompanho os seus relacionamentos, as pessoas que convivem com você, falam muito bem de você. Você é uma pessoa muito humilde, simples, mas com muito conteúdo, fala muito bem, sabe articular junto com as pessoas, mas articular no bom sentido, né? Articulação boa, que entrega muitos benefícios para as pessoas, principalmente na área social. Eu acompanho também a sua ligação muito com o esporte. Sim. Eu vejo algumas campanhas. Como que é feita essas campanhas através do esporte? Hoje eu tenho muitos amigos hoje, jogadores de futebol, né? Pessoas que estão do meio do futebol também, que potencializou, tudo é propósito de Deus na nossa vida, né? Então, quando eu fui para os Emirados lá, conheci alguns, tive a oportunidade que as pessoas criaram, levar jogador para lá e tudo mais. Então eu tive essa oportunidade, né? E o que eu tenho mais próximo a mim é o Somália, né? Que a gente trabalha, inclusive um grande abraço para ele aqui também. E aí a gente conseguiu foi fazendo essas conexões. E aí a gente conseguiu fazer um jogo em defesa da sustentabilidade, reunir várias pessoas para colocar que a sustentabilidade, né, que o uso consciente dos recursos naturais é que vai determinar os próximos tempos. Essa conexão se dá com esses relacionamentos que a gente vai estabelecendo, essa união de propósito, que eu posso dizer, em resumo, é isso. Pessoas que têm a mesma capilaridade e os mesmos propósitos que você no coração, no sentido de contribuir com o esporte. Eu acredito no esporte como instrumento de transformação na vida do ser humano. Porque entrega disciplina, entrega autoconfiança, dedicação, e tudo que a gente precisa para contribuir na nossa vida. Edson, eu acompanhando suas redes sociais, eu vi vários links de várias empresas. Explica um pouquinho para nós sobre essas empresas. As oportunidades que o Papai do Céu dá pra gente, né? Então, a gente tem que ficar... Meu pai fala que o cavalo arriado ele só passa na nossa frente uma vez, então você tem que estar sempre atento para conseguir montar e seguir em marcha. Hoje tem um trabalho com a Engevet, né? Que é uma empresa que eu fundei aqui de Santa Luzia, né? Em 2013, que é direcionada a essa conscientização das pessoas através da energia solar fotovoltaica, né? Fazendo instalação direta, projetos e tudo mais na parte de engenharia. Tem a O Amazon, que é uma empresa lá de Barcelos, no coração da Amazônia, que fabrica água a partir da umidade do ar, que a gente também acoplou um sistema de energia solar fotovoltaico nela, e aí a gente hoje transforma o ar em água através da energia solar. Então, é um processo completamente sustentável, que é o Amazônia Water. E eu também sou, na qual eu ocupo o cargo de vice-presidente lá, né, de sustentabilidade, então, esse uso consciente dos recursos naturais. Sou vice-presidente também do Movimento Solar Livre, que é a associação do integrador, das pessoas que trabalham, a associação do integrador, do empreendedor e consumidor de energia hoje no Brasil, que é desburocratizar essa informação sobre a energia solar, que é para o rico, que é para o pobre, vai taxar, não vai taxar, o sol não taxa. Então, eu hoje estou vice-presidente, né, lá da associação, e a gente está tentando levar essa mensagem lá. Hoje são a gente tem nas nossas redes lá mais de 11 mil pessoas engajadas nesse movimento, né, nacional de norte a sul do país. E tem um projeto que eu considero para mim, não que os outros não sejam de sua totalidade de importância, mas que eu carrego no coração, que é direcionado às crianças aí, que é o nosso bioherói, que é o VET, né, o primeiro bioherói do planeta, que é um personagem que a gente trabalha, que é a conscientização do uso dos recursos naturais. Né? Então, mostrando uma historinha básica dele aí, era um garoto que sofria bullying no colégio, porque gostava de flores, animais e tudo mais e tal. E aí ele foi perseguido pelos grandalhões, né?
E um dia, ele, né, salvando uma ave ferida lá e tudo mais, e ele correndo, olhando para trás, olhando para esses grandalhões, ele caiu num precipício, numa cachoeira, e quase perdeu a vida. E aí a natureza, por perceber essa alma nobre dele, entregou os poderes dos recursos naturais do planeta. Então ele ganhou uma luva que regenera ao toque pequenos ferimentos, regenera solos inférteis, uma máscara que vê a distância, né, vê no escuro, escuta os gemidos da natureza, uma capa que plana, uma bota que vai a extrema velocidade. Isso tudo a gente consegue entregar através de um personagem, um desenho. E hoje a gente tem diversas ações, né? Colorir com o personagem, com essas frases de conscientização, onde a criança vai estar colorindo lá e ele vai conseguir receber aquela mensagem, ele vai estar vendo a história. Então a gente está com um trabalho todo direcionado a essa educação, levando a máxima de a origem é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso que o personagem tenta colocar hoje no coração das crianças, que é o grande ponto da educação. E esse é um dos projetos que mexe comigo, até por causa da minha pequena Lavínia lá, de 5 anos. Filha, o papai te ama, um grande beijo pra você. E logo, logo eu tô aí. Tá aí, hein, Gevete, também na educação. Edson, eu, acompanhando sua rede social, eu vi um caminhão, né, numa cidade, Itajaí, eu não me recordo se é Rio de Janeiro. Ou São Paulo, Rio de Janeiro. A sua empresa tem algum projeto com... A sua empresa está desenvolvendo algum projeto com algum jogador de futebol internacional famoso? A gente está desenvolvendo, sim, um projeto que a gente, por enquanto, não pode divulgar, mas é uma maneira da gente conseguir exemplificar que vale a pena batalhar pelos sonhos e pelas aquilo que a gente almeja de transformação num todo, né? Que é através do exemplo. Então a gente está assim desenvolvendo, nós estamos em vias de concretizar e logo logo a gente vai mandar para todo mundo e a galera vai ficar sabendo e vai ser uma grande felicidade para a gente aqui de Santa Luzia, porque eu vejo isso aí como a mão de Deus, porque um aluno leonina do interior aqui de Minas Gerais, na região metropolitana, de Belo Horizonte, conseguir fazer essa conexão. Tem muita empresa, tem muita gente, se não for Deus, não tem outro caminho. Quem tem Deus tem tudo. Se você não sabe a importância de ouvir esses depoimentos, né, que você está falando aqui para todos os nossos ouvintes aqui, para um professor, né, o tanto de orgulho que isso dá para um professor. Eu tenho certeza que muitos estão nos assistindo nesse momento. Saber, um aluno nosso que está aí batalhando, passou por vários percalços pela vida, mas está aí firme, com garra, ensinando o professor, porque eu aprendo muito quando eu sento com você, quando eu converso com você. Gratidão. Deixa um recado aí para essa juventude, para essa turma, para esses alunos da Escola Leonina, mas de todas as escolas de Minas Gerais, do mundo, porque o podcast, hoje a internet roda o mundo todo. Sim. Para essa moçada aí, tem gente lá no Japão, pode ter gente lá no Japão assistindo a gente agora, né? Tem duas passagens da Bíblia que eu carrego para minha vida. Né? Primeiro que, antes de falar as passagens, eu queria falar que a gente desenha um planejamento, um alinhamento de expectativa, a gente traz uma ascendência. Mas muitas das vezes ela oscila. Você desce no gráfico, sobe e tal. Então são duas passagens, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E vá e prega o evangelho, se necessário for, use as palavras. Então, as dificuldades, elas vão vir. Elas vão acontecer. Tem vezes que você acha que vai ser o fim, vai acabar. Aquilo ali é aquela oportunidade que você não sabe como é que vai sair daquilo ali. E, na verdade, essa é a grande transformação. Entendeu? E tem vezes que você fala assim, como é que eu vou passar isso para a pessoa? Começa a ser exemplo daquilo que você quer pregar. Então, a gente leva da vida a vida que a gente leva. Então, só tem o Mário Sérgio Cortella fala que só tem um jeito de você ficar, é ficar nas pessoas. Então, se você quiser ter um nome e ser lembrado, você tem que começar a fazer hoje. Então, o legado a mensagem que eu deixaria aqui é: começa a fazer hoje. É uma hashtag que a gente tem na empresa que é faça a diferença, o mundo precisa de você. Então, fazer a diferença. Se você ajudar uma pessoa a atravessar a rua, ou fazer um grande projeto que vai contribuir com a sociedade, você está fazendo a diferença. Esse trabalho de formiguinha que efetivamente vai conectar com milhões de pessoas de ações positivas.
Que podcast, minha gente. Tá aqui entrevistando meu ex-aluno, o Edson. Felicidade muito grande. Parabéns pelo belíssimo trabalho que você vem desenvolvendo. E eu tenho certeza que não para por aqui. E nós seremos parceiros. Já somos, Sim. mas em vários projetos que você executar, você pode contar, sim, com o nosso canal Fala Professor. E curtam, compartilhem o nosso canal Fala Professor. E recíproca é verdadeira. Não só você, como também a cidade de Santa Luzia tem aqui um soldado no sentido de comunicação, daquilo que precisar de mim. Muitas das vezes a gente não tem oportunidades, né, em conseguir falar o que a gente pensa, né, contribuir de certa forma. Aqui eu estou tendo a oportunidade de conseguir, né, ter ouvidos, ser voz também. E aí o destino nos reaproximou e te agradeço demais pela oportunidade de falar aqui, de ter essa contribuição mesmo que mínima com tudo isso que está sendo construído aqui. E parabéns por você por montar esse canal e dar oportunidade aos professores. Eu não sou professor, talvez da vida, né, daquilo que tanta porrada que eu já tomei aí, mas aos professores que muitas das vezes são esquecidos, é eles que fazem a diferença na nossa vida, assim como você fez na vida de vários alunos lá pelo Leonina. Obrigado, Edson. E vai aí um recado aí para todas as empresas aqui de Santa Luzia. Nós temos uma empresa de energia solar raiz daqui de Santa Luzia, de um ex-aluno, e está brilhando aí. Fiquem atentos. Vamos dar oportunidade para a nossa prata da casa. Forte abraço a todos. Muito obrigado, Edson, por participar do nosso podcast Fala Professor. Tamo junto.